Então vamos lá, de novo hoje, que provocações igual do vídeo de ontem, sem a ajuda do ChatGPT, quanto Bitcoin, quantos satoshis, quanto você precisaria ter para ser um futuro milionário em dólar, digamos assim, né? Quanto você precisaria ter? Então, as projeções que vamos ver hoje aqui são puramente especulatórias, mas é bom a gente fazer alguns exercícios matemáticos para ver a oportunidade que temos e quão adiantados estamos em relação ao potencial do Bitcoin e ao futuro, e que se essa tecnologia é tudo que acreditamos que não tem volta, é porque estamos certos, e se estamos certos, é algo que só vai crescer a demanda, o uso do Bitcoin. Então, vamos lá. Isso daqui é a lista, a rich list dos Bitcoins. Então, o que acontece aqui? Carteiras com mais de 100 mil Bitcoins. Tem 4 com mais de 10 mil a 100 mil Bitcoins. Tem 103 e assim vai, né? Aqui são as carteiras mais ricas de Bitcoin. 248 mil, 108 mil Bitcoins. Claro que tem muita gente que fala besteira. Eu participava de uns fóruns aí no Brasil, até parei, porque fala-se muita abobrinha. Os caras falam em carteira de Bitcoin com 1 milhão de Bitcoin. Não tem. Pode, certo? Tá aqui as carteiras. É tudo, tá na blockchain, é tudo público, você pode verificar tudo, tá? Inclusive aqui as que mais tem são de exchange, né? A carteira que mais tem Bitcoin é a da Binance, né? Depois a da Bitfinex. Essa daqui, se eu não me engano, pode ser que seja do Michael Saylor, da Binance de novo, e assim vai. Algumas carteiras são identificadas, outras estão anônimas. Mas enfim, o que interessa aqui que vamos ver é alguns números aqui, ó. Carteiras de Bitcoin com mais de $1. Nós temos 41 milhões, tá? Então vamos lá, algumas projeções. Então, hoje, minerado em circulação que foi colocado no mundo afora são 19,4 milhões de Bitcoins, tá? Isso dá 92% do Bitcoin. Então, o volume grande de Bitcoin já está aí, está aqui, tá? O último Bitcoin minerado vai ser lá por 2140 e daqui até 2140 tem 8% de Bitcoin para ser minerado, tá? Então, você imagine a pressão aí em cima do supply. Então, dos 100% para ser minerado, 92% já foi minerado. Esses 92% já minerado, eles estão em 41,4 milhões de endereços de Bitcoin espalhados aí, né? Em toda a blockchain, tá? Tem alguns com menos, tem muito mais endereços de Bitcoin, mas com menos de $1. Então, a gente nem considera, né? Uma carteira Bitcoin com menos de $1. Eu já nem, tem algumas projeções que eu faço que eu já nem considero, eu considero acima de $100, né? Mas vamos lá, vamos considerar acima de $1, tá? Então, você tem 41,4 milhões de carteiras com mais de $1. E você tem 5,18 bilhões de internautas. Então, se o Bitcoin é a moeda digital, é o ouro digital e é a moeda da internet, nós diríamos que hoje, do potencial dos usuários de Bitcoin, que são os internautas, menos de 1% dos internautas hoje tem Bitcoin, certo? Menos de 1%, 0,8% dos internautas tem Bitcoins. É claro que você vai pegar algumas outras projeções e vai dar diferença. Por quê? Claro que nessa carteira aqui pode ter milhões de usuários lá que compram, vendem, e é uma carteira só. Mas a minha concepção é assim, que se você é um usuário de Bitcoin, você nunca teve uma carteira de Bitcoin, você não tem uma carteira de Bitcoin, você não fez uma transação de Bitcoin, você ainda não é usuário de Bitcoin, tá? Você usa serviços, que é um serviço, que é uma exchange, é um serviço de criptomoeda, mas você nunca fez uso dela, você nunca fez uma carteira, você nunca gerou uma carteira, você nunca gerou uma chave privada, tá? E o que a gente entende, assim, da visão do uso da criptomoeda, você realmente ser capaz de gerar uma carteira, de ter sua chave privada, de você enviar, de receber, sem depender de uma exchange. Nada contra usar a exchange, mas o que eu estou mostrando aqui seria o potencial da moeda dentro da tecnologia para a qual ela foi criada, certo? Então, de usuários
que tem uma carteira de Bitcoin, que geraram a carteira, que tem uma chave privada, perderam ou não perderam, mas existe e tem mais de $1, são 41,4 milhões. Tá? E para esse nosso volume aqui de internautas, de 5 bilhões de pessoas que tem na internet, temos 8 bilhões de pessoas no mundo, ainda vai vir muita gente para a internet, mas dos 5,18 bilhões de internautas, então nós podemos dizer que só 0,8% deles tem uma carteira de Bitcoin. Detalhe, muitas dessas carteiras podem ser mais de uma pessoa, né? Mas não vamos fazer a conta grossa, tá? Do total, então o que acontece? 99,2% dos usuários de internet que têm potencial de serem usuários do Bitcoin ainda não fazem uso, tá? Então, tipo, essa é a curva da pressão. Contra 92% do que já foi minerado. Então, basicamente, nós temos essa curva invertida aqui. Nós temos 92% de Bitcoins em circulação versus 92% de potencial usuários que ainda não usam. Você percebe, então, essa dinâmica de pressão aqui é uma coisa, assim, tremenda, absurda. Do total de milionários que temos no mundo, de acordo com os relatórios oficiais aí, aproximadamente 56 milhões de milionários no mundo, tá? De acordo com a Glassnode, de bitcoins perdidos, aqueles bitcoins zumbis, aqueles bitcoins que foram para endereço fantasma, aquele bitcoin que não tem, que se perdeu a chave privada e não tem acesso, são 3,7 milhões de bitcoins. A estimativa de bitcoins em bunker, esses bitcoins em bunker são dos super ricos, dos bilionários, então eles estão lá guardados para futuras gerações ou para serem revisitados daqui a 10 anos. Então são reservas, eles pegaram uma parte do valor, compraram esses bitcoins, colocaram numa cold storage, armazenaram a frio e guardaram nesses bunkers que tem na Suíça, um grande lá, fica lá embaixo tal, e não pode ser acessado, tal, tá fora do mercado, aproximadamente 10% do supply Bitcoin. Então, disso tudo nos sobraria aí hoje de Bitcoin com potencial de ser comercializado, porque daí aqui ainda temos a questão do shock supply, do circulation, dos Bitcoins de longo prazo e tudo mais, mas vamos considerar o total. Então, teríamos 3,8 milhões de Bitcoins com potencial de ser adquirido. Se nós pegarmos o público de milionários, isso quer dizer que 13,8 milhões de bitcoins dividido por 56 milhões de milionários, isso dá 0,246, ou seja, não dá um quarto de bitcoin. Para arredondar, one quarter BTC, tá? O que poderíamos presumir, especulativamente falando, que se você tiver um quarto de bitcoin, no futuro pode ser que isso seja equivalente a $1 milhão, tá? Considerando que o seguinte, imagine que cada milionário quer ter um Bitcoin. Não vai ter, não tem como cada um ter um Bitcoin hoje. Dá para cada um ter um quarto de Bitcoin. Tá entendendo a dinâmica? Então, seria muito saudável você ter uma meta na vida de ter pelo menos one quarter BTC. Tá? Claro, totalmente especulatório, acho que você entendeu essa dinâmica, mas as contas são muito favoráveis, seja para que lado você vê, para que número você vê. Total de bitcoins que já estão aí, só tem mais 8 para entrar no mercado. Total de potencial de usuários de internet que ainda não tem uma carteira de Bitcoin. Total de bilionários que tem no mundo. Total de bitcoins que estariam disponíveis tecnicamente para vender. E cada um poderia ter pelo menos um quarto de Bitcoin. Tá bom? É isso aí, minha gente. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.